Tudo que sabemos sobre o mundo e sobre as pessoas pode acabar sendo completamente errado. A água, por exemplo, é fonte de vida, mas também pode matar. Pode esconder pistas, diluir evidências e ocultar cadáveres. Para os investigadores, a água pode ser uma pedra no sapato, para os criminosos, uma aliada fiel. Para o crime perfeito, basta adicionar água. Foi um dos crimes mais comentados na história canadense, um crime tão mau e assustador. No dia 18 de janeiro de 2003 às 22h30, um policial recebe uma ligação. Uma jovem diz ao atendente que sua mãe se afogou na banheira. O policial e sua equipe foram até a casa da menina, num bairro de classe média. As duas irmãs adolescentes, histéricas, abrem a porta. Elas apontam para o banheiro do andar de cima e diga ao pessoal de emergência que sua mãe se afogou na banheira. Os paramédicos puxam seu corpo da banheira e fazem os procedimentos de ressuscitação, mas ela não responde. Eles cobrem o corpo dela com um lençol e deixe para o legista examinar. Afogamentos não ocorrem diariamente, e por isso, têm que ser investigados com atenção, então esta foi uma morte suspeita. O detetive, Berner Weber, tem dificuldade em acreditar que as pessoas se afogam em banheiras, por conta própria. Ele sabe que é possível, mas tem que ter provas. Ele fotografou tudo do jeito que foi encontrado, não tocou em nada, até que o perito lhe desse esse tipo de autorização. Ele queria que todos tivessem a mesma visão que ele teve. Não sabiam exatamente com o que estavam lidando. Fez algumas fotografias em outras áreas da casa, tudo estava em ordem e relativamente limpo, arrumado, mas havia uma garrafa de vodka que estava deitada de lado, na mesa de café. Enquanto o detetive, Bernie Weber, continuava a fotografar a cena, o inspetor, Brenty, chega e começa a sua investigação preliminar. Ele será a primeira pessoa a gravar a versão das irmãs. Elas falaram para ele que foram encontrar amigos para jantar num restaurante por volta das 18 horas. Quando elas saíram, sua mãe estava bebendo muito. Quando elas voltaram, por volta das 22h30, elas ficaram chocadas ao encontrar sua mãe, inconsciente, virada para baixo na banheira. O legista chega, ele e Bernie Weber começam a reconstruir as sequências dos fatos. Os peritos perceberam detalhes que despertaram suspeitas e começaram a ver coisas, como 2 copos diferentes dentro do banheiro, contendo álcool. Fizeram outras observações dentro da banheira. Havia aproximadamente 15 centímetros de água. Verificaram a temperatura da água. Isso vai ajudar a determinar a hora da morte. Sempre que você está lidando com um afogamento, uma amostra de água deve ser sempre coletada. No fundo da banheira havia um material granular e isso parecia ser vômito ou matéria fecal, que acabou de se misturar com a água. O corpo da mãe não mostra sinais de luta, e nenhuma evidência de qualquer agressão pôde ser encontrada. Mas os investigadores ainda consideram ocorrido como morte suspeita, embora tudo parece apontar para um afogamento acidental. Mas, em casos como este, nenhuma conclusão pode ser tomada até a autópsia ser concluída. É o perito quem vai dizer. Ela tinha pouco de líquido que saía da boca, algo que é comum nos casos de afogamento. Isso é o processo normal do corpo, querendo livrar-se do líquido. Quando uma pessoa se afoga, a umidade nos pulmões, uma parte pode ser da água em que se afogou, mas também vem do próprio corpo. O sangue leva para os pulmões. Por causa da falta de oxigênio, a umidade é rica em proteínas. Nos pulmões essas proteínas se misturam com o ar, então quando o pulmão é pressionado, a espuma vem. Mesmo antes de começar a autópsia, muitas vezes há um grande cogumelo de espuma ao redor do nariz e da boca. O legista tira uma impressão digital dela, para identificá-la, pegou num pincel um pó escuro, para impressões digitais, colocou o pó sobre o dedo e, com um pedaço de fita adesiva, extraiu a digital. Eles estão procurando por pistas. Em um caso como este, a menor pista pode levar a investigação numa direção totalmente nova. O que parecia ser apenas um acidente pode virar de repente em um assassinato a sangue frio. Até agora tudo parece apontar para um afogamento acidental, mas não pode ter certeza até que a autópsia seja concluída. Muitas vezes é o perito que encontra a evidência de um crime. Do ponto de vista da patologia forense, qualquer morte numa banheira é altamente suspeita. É incomum que as pessoas morram numa banheira cheia de água. Esse caso foi tratado como homicídio desde o início. Tirou-se amostra de sangue que será usado para toxicologia, coletou amostras de urina, que será usada para toxicologia também. Muitas vezes, quando as pessoas morrem em uma banheira, elas podem ser estranguladas. Isso significa que tem de fazer o que é chamado de dissecção do pescoço seco, em busca de qualquer evidência de traumas, hematomas, arranhões, escoriações.
A outra coisa que é importante neste caso é perceber que esta mulher que morreu era considerada uma alcoólatra. Frequentemente em alcoólatras, veremos evidências de hematomas, devido às várias quedas, só que neste caso não há hematomas antigas, nesta mulher. As análises de sangue mostraram que esta mulher tinha um nível elevado de álcool no sangue, na faixa de 400 mg por 100 ml, que é um nível potencialmente fatal. Álcool níveis de apenas 25 mg por 100 ml pode ser fatal para uma pessoa média. Agora alguém que é uma alcoólatra crônico pode ser muito diferente, mas é certamente um nível em que alguém pode desmaiar numa banheira e afogar-se acidentalmente. Qualquer morte em uma banheira tem que ser suspeita. O que foi descoberto, até o momento, é que ela estava muito embriagada. O legista compara os resultados da autópsia com suas próprias observações, com o depoimento das filhas da vítima, e conclui que a causa da morte foi afogamento acidental, por excesso de consumo de álcool. As meninas herdam quase $200 mil de sua mãe, do seguro de vida. No entanto, 11 meses depois, aparece uma testemunha e o caso é reaberto. Um adolescente procura a polícia com informações surpreendentes sobre o afogamento da banheira. Ele recebeu algumas informações da menina, mais velha, das duas irmãs, de que a mãe tinha realmente sido assassinada por elas. Os detetives devem primeiro provar que o jovem está dizendo a verdade. A polícia interroga o menino e faz uma perícia no computador dele. Encontra conversas entre ele e a irmã mais velha, conversas que são muito perturbadoras. A polícia começa a planejar um disfarce com o jovem, deu ao menino uma missão, um pouco perigosa, esta operação poderia colocar sua vida em risco. Fornece ao jovem um equipamento de gravação, para ser instalado no carro, ele age como um agente da polícia. Marcou os encontros com as meninas, conversando sobre o assassinato. Durante as próximas 4 semanas, o jovem informante registra muitas informações incriminadoras. Ele saiu para encontrar a mais velha das duas irmãs, ele obteve uma declaração dela, com respeito ao assassinato. A conversa interceptada é arrepiante. A irmã mais velha revela abertamente os detalhes do assassinato, que tinham sido planejado por meses. Eu acho que, inicialmente, ninguém acredita que duas meninas, de 15 e 16 anos, matariam o pai, e especialmente a mãe. As irmãs vieram de um lar desfeito, por muitos anos, sua mãe estava viciada no álcool, deprimida, 2 casamentos arruinados. O segundo em fase de separação. As duas filhas foram capazes de usar a dor da mãe, a fraqueza dela, para matá-la. Ao longo de algumas semanas, o informante encontra as irmãs, 4 vezes, produziu muitas horas de gravações. Surge na primeira gravação que as meninas deram à sua mãe coquetéis de vodka e um potente analgésico, contendo alto nível de codeína. O próximo passo é planejar como prender as irmãs e seus cúmplices. A polícia evita que informações sobre a prisão sejam vazadas, para evitar que as meninas criem um álibi para aquela noite, ou de repente fujam. Investigadores tiveram que chegar a uma estratégia à prova de falhas. Em 21 de janeiro, às 7 horas, a polícia prende as duas irmãs, pelo assassinato de sua mãe. As irmãs vestidos de pijama foram levadas para a delegacia, e ficaram separadas, para não influenciar uma outra. Enquanto isso, polícias estavam na casa delas, procurando por mais provas, procurando por quem pudesse dar mais informações sobre as meninas. Desde o início, as duas irmãs negaram qualquer envolvimento na morte de sua mãe. O detetive garantiu que, durante o interrogatório, estivesse presente um defensor ou alguém da família em quem elas confiassem. Elas tiveram a oportunidade de falar com quem quisesse. Logo se torna aparente, para o policial, que a irmã mais velha fica extremamente nervosa, e depois de várias horas de interrogatório, ela finalmente começa a chorar. Ela admite seu papel no assassinato, e descreve em detalhes. Então ela se enrola no piso, e chora. Mas, a irmã mais nova continua a negar qualquer envolvimento no afogamento de sua mãe. No entanto, as duas meninas queriam conversar, uma com a outra, assim foi permitido. A mais nova pediu para a mais velha voltar atrás no depoimento, e dizer que era inocente, que estava mentindo. A mais velha rebate, dizendo que poderiam ter mais problemas se elas mentissem. Os computadores das meninas são levados para o laboratório criminal e são fisicamente desmontados. O tecnólogo consegue informações das trocas de mensagens delas com amigos e consegue rastrear muitas pesquisas que elas faziam, mas o que chamou a atenção foi uma mensagem de um dos professores delas, elogiando as meninas, exaltando a inteligência delas e o poder de manipulação que tinham.
Em seus bate-papos online, pinta uma imagem de uma vida familiar infeliz. A mãe delas esteve em 2 difíceis relacionamentos. Elas acusaram a mãe de gastar mais dinheiro em álcool do que no bem-estar delas, então começaram a fantasiar sobre uma vida melhor, sem a mãe por perto. Num período muito curto, a rotina da vida delas mudou. Elas começaram a andar com pessoas diferentes e traçaram um plano para matar a mãe, por meio de pesquisas na internet, conversando com alguns amigos. Os investigadores usaram especialmente programas projetados para ajudá-los a infiltrar através do enorme volume de dados todas as conversas. Encontraram pesquisas sobre o efeito do álcool, em muita quantidade, efeito do Tilenol, e a mistura de ambos. Pesquisa sobre a quantidade de tempo necessário para afogar uma pessoa ou segurá-la embaixo da água. Mas, as 2 irmãs não tinham agido sozinhas, puderam saber que elas estiveram conversando com um indivíduo, em particular que estava disposto a ser um álibi para as 2 garotas. Ele iria dizer que realmente apareceu no restaurante na noite do suposto jantar. Este indivíduo também foi salva-vidas. Ele estava bem ciente de como é fácil afogar alguém. Ele forneceu a uma irmã comprimidos suficientes para incapacitar a mãe. E depois de meses, em um centro de detenção, as 2 irmãs são acompanhadas por seus advogados para audiência de fiança. Surpreendentemente, elas ainda estão usando o mesmo pijama que estava usando no dia da prisão. Sua família e amigos acreditavam que a polícia fez um erro terrível, acreditavam na inocência delas. Na verdade, durante a audiência de fiança, pode ouvir risos em todo o tribunal. Os advogados delas falavam que elas foram arrancadas da cama, ainda enquanto dormia, que a polícia não tinha o direito de fazer isso, que as coitadinhas ainda estão de pijamas. Mas, elas mesmas recusaram a trocar de roupas, sendo elas mestres da manipulação, agora estão através de seus advogados, influenciando a opinião pública. Cerca de 4 meses, depois da prisão, elas receberam a liberdade, com condições específicas, colocadas sobre elas, pelo juiz. Uma dessas condições era permanecer dentro da residência onde elas estavam morando. Não eram livres para fazer qualquer coisa que elas quisessem, quero dizer, elas poderiam ir para a escola, se pudessem. Ir ao médico, poderiam trabalhar. Alguns dos computadores foram devolvidos à família, os mesmos computadores que usaram para colocar o plano diabólico em prática. As irmãs continuaram seus bate-papos online e se gabando de como elas foram capazes de enganar a todos. Por enquanto, estavam em prisão domiciliar, suas mensagens estavam sendo observadas. E agora fica mais evidente que elas foram capazes de matar a própria mãe. A mistura de álcool e de codeína, o Tilenol, logo coloca a sua mãe numa situação quase em estado inconsciente. Enquanto sua mãe está fortemente sedada, as irmãs enchem a banheira, elas ajudam a mãe a subir as escadas, tomando muito cuidado para que ela não caísse. Registros das mensagens provaram que as irmãs estavam se comunicando com seus amigos enquanto se preparavam para afogar sua mãe. A irmã mais velha coloca luvas de látex, em seguida segura a cabeça de sua mãe, com menos de 15 centímetros de água, até que ela pare de respirar. As irmãs correm para fora da casa, para estabelecer um álibi. Com seu cúmplice e, depois do jantar, elas voltaram para casa. E encenam uma situação, ligam para a delegacia. A irmã mais velha faz a chamada, parece chateada. Quando a polícia chegou na casa, viram algumas evidências de rigidez, o que indicaria que transcorreram várias horas antes das meninas ligarem para a polícia. Um ano após o julgamento começa, elas ficam conhecidas como as Irmãs da Banheira. O cúmplice também é preso e acusado de conspiração para cometer o assassinato. O juiz considera os réus culpados de assassinato de primeiro grau. Eles foram condenados a apenas 10 anos de prisão, com base na lei local do menor infrator. A coisa horrível sobre isso é que eram crianças de 15 e 16 anos, e elas quase escaparam com o crime perfeito.